Beleza, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí todos à nossa primeira aula da nossa disciplina aí de Química Ambiental, né? Olha aí a nossa responsabilidade, né? Como a gente pode utilizar os recursos e como que a gente pode também devolver recursos ao meio ambiente, vamos dizer assim, de forma sustentável, de forma responsável. E muitas das vezes, como o técnico em química, como o técnico em farmácia, né? Como o técnico responsável pelo setor ambiental, seja na mineração, indústria, alimento, medicamento, cosmético, né? A sua responsabilidade social que a gente tem aí. A gente está vivendo aí um momento ESG, né? Que é chamando a gente à responsabilidade social, sustentabilidade na governança, né, dos recursos, onde que a gente possa estar trabalhando aí com o meio ambiente. Então, bem-vindos aí a essa nossa trajetória. O meu objetivo é o mesmo do de vocês, né? É que a gente possa ser uma pessoa e um profissional melhor através da educação, né? E vocês estão investindo em conhecimento, investindo com um propósito que é a educação de vocês. Então, que vocês possam aí, ao final desse ciclo, ao final dessa trajetória, colher aí um molho muito grande de chaves, para que essas chaves possam abrir as portas das oportunidades para vocês. Beleza? Bem-vindos aí a esse nosso primeiro encontro, sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos. O que eu vou precisar de vocês? Esse é um momento síncrono, né? Onde que vocês participarem pelo microfone, vocês participarem pelo chat, é o momento que faz diferença, né? É o momento que a gente precisa estar próximo. A gente tem uma tela que nos separa, mas é o momento da gente poder da gente poder compartilhar o que cada um vive, né, em termos de experiência, o que cada um tem em termos de curiosidade, mas para que a gente possa caminhar junto e crescer e aprender juntos. Bacana? Alguns de vocês podem ser que já tenham sido meus alunos em uma ou outra disciplina anterior, né? Pode ser que tenha alguém aí que ainda não foi meu aluno. Então, eu sou o professor Wilson, para estar com vocês aí, com essa disciplina de Química Ambiental, juntamente aí com a Lívia, juntamente aí com a Júlia. E sou farmacêutico e químico, né? Trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas aí, então a grande interface da responsabilidade social do dejeto industrial, né? Sempre ligado ao radar dentro do processo industrial por onde eu trabalhei. Depois, uma experiência na área acadêmica, num outro centro universitário, da mesma forma, né? A visão aí sobre a gestão dos resíduos, e vamos juntos aí nessa jornada. E eu queria agora conhecer um pouquinho de vocês. Coloquem aí no chat, ou podem usar o microfone, né? Seu nome, a cidade de onde você está falando e qual curso que você está fazendo. Ok? Coloque aí para a gente, só para a gente poder conhecer vocês. Aquele tempo da defesa. Está em, como diz, vocês estão em silêncio porque vocês estão digitando a resposta de vocês. Então tem que aparecer resposta. Elisângela, da minha cidade, IBA, técnico em química. Bacana, Elisângela.
Somos conterrâneos, apesar que hoje eu estou em Araxá. Leme, São Paulo. Que bacana, Rafael. Quem mais? Natália está aqui em Araxá, bacana. Isso é o legal do ensino EAD, do ensino remoto. Olha, o Antônio aí do Rio de Janeiro, a gente tem áreas diferentes em termos de regionalidade, mas com o mesmo propósito, que é buscar o conhecimento. Então, a gente tem aqui uma oportunidade rica de estados diferentes, de realidades diferentes, e que a gente pode aí, olha, contribuir com cada uma das experiências para que possa cada um contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como que acontece ali na sua região, né? E eu gosto de começar essa aula perguntando para vocês o que é saneamento básico. Nós vamos fazer uma interface aqui agora importante para a gente poder começar a nossa disciplina, já que é Química Ambiental. Primeira coisa que precisa vir à nossa cabeça, saneamento ambiental. Para você, o que é saneamento ambiental? Ou saneamento básico? Ou a diferença entre os dois? Saneamento básico. Beleza? Eu tenho que me preocupar com a qualidade da água que eu forneço, tratamento do esgoto ou destino do esgoto, destino do tratamento da água pluvial, da água das chuvas, e qualidade do ar. Os 4 pilares do saneamento básico, ok? E quando eu acrescento a esse saneamento básico a preocupação ambiental, eu falo de saneamento ambiental, né? Então, a nossa disciplina de Química Ambiental, ela vem pautada nesses pilares. No pilar do saneamento básico e no pilar do saneamento ambiental. A responsabilidade que a gente tem em usar e a responsabilidade que a gente precisa ter em devolver ao meio ambiente, né, tudo aquilo que a gente utiliza ou produz, mas de forma a respeitar também o meio ambiente, né? Então, a gente vai dividir aqui, basicamente, em 3 áreas: água, solo e ar, as 3 principais matrizes. A primeira aula de hoje, o foco grande é a água. O segundo módulo, a gente foca em outra matriz, que é o solo. E o terceiro, a gente foca na qualidade do ar. Vendo aí os princípios da nossa química ambiental. Alguém aí já trabalha com tratamento de água, análise de água, algum processo de saneamento básico? Conta pra gente aí no chat ou no microfone. Podem usar o chat, podem usar o microfone. O nosso objetivo, então, é ver aqui, hoje, a matriz água, né? A amostra água. E as substâncias químicas que eu vou pesquisar nelas são os analitos, né? E aí, então, dentro desses analitos, eu quero comparar se ele está dentro do que eu chamo padrão de potabilidade. O que é água potável?
o que é água potável? Eles estão muito quietinhos. O que é água potável? Própria para o consumo humano, animal, né? Fazer ali o uso, regar, por exemplo, plantas, comidas. A Natália nos ajudando aí, ó, show de bola. E é isso mesmo. Então, o nosso objetivo hoje é como que a gente obtém essa água com esse padrão de potabilidade, né? Ao final da gente assistir essa aula, reassistir, se necessário, estudar as páginas na trilha da apostila de vocês, se a gente voltar nesse slide 4 e responder positivamente essas observações, significa que a gente está ok para ir para a próxima etapa. Ok? Significa num processo de autoavaliação que a gente conseguiu alcançar o objetivo que era esperado. Então, o primeiro passo, entender os requisitos para a obtenção da água potável. A água que tem um padrão físico-químico e um padrão microbiológico de segurança ideal para o consumo humano. É a água potável. A água que tem os requisitos mínimos físico-químicos, né, e microbiológicos ideais, sem risco para o consumo humano. Entender os requisitos para a obtenção da água para o uso industrial e laboratorial, matéria-prima para eu obter uma água mais pura para o uso industrial, né? Por exemplo, para produzir alimentos, para produzir medicamentos, para produzir cosméticos, né? Para, no laboratório, eu partir para uma análise com um kit de diagnóstico para exames laboratoriais, eu preciso ter uma água com qualidade superior à potável. Então, a potável é a matéria-prima. E eu vou passar ela por outros processos para deixar ela ainda mais pura, né? Aí eu tenho a água para obtenção para uso industrial ou laboratorial, né? Então, se a gente entender esses propósitos aí, a gente vai caminhar show de bola. Onde está a água no nosso planeta? Né? Onde que está a água que a gente utiliza? Somente 0,01% da água que existe em todo o planeta, olha o quanto é pouco, né? Pode ser ou servir para o uso ou consumo humano. Então, imagina, é pouquíssimo e a gente não economiza, a gente não trata, a gente não cuida, e existe o risco, sim, de um dia faltar água, né? Então, além de ser uma pequena quantidade que é disponível, que é de fácil acesso, né? Nós ainda temos o problema antropogênico, ou seja, nós, seres humanos, que não cuidamos daquilo que é essencial para a nossa vida. E é extremamente pouco. E um dia vai fazer falta, né? Então, de toda essa água que a gente tem, né? A gente olha aquele oceano daquele tamanho, mas não é uma água própria para o consumo humano, né? Então, pegando as que estão oceano, profundidades, né? Fazendo parte de lagos, vegetais, somente 0,01%, pouquíssimo, não é verdade? Por isso, a responsabilidade nossa em ter que cuidar
da água. Em ter que cuidar desse nosso bem precioso, né? Então, o pré-requisito para a saúde humana, para a água de consumo humano, que é a nossa água potável, ela vem com as exigências da Organização Mundial da Saúde, a OMS. O parâmetro físico-químico e o parâmetro microbiológico, que traz a qualidade mínima da água para o consumo humano, ele tem que atender às exigências da Organização Mundial da Saúde. O Brasil, ele já teve uma lei que durou muito tempo, que foi a Portaria 2914, ficou de 2011 até 2017, aí ela foi revogada, a 2017 entrou no lugar dela, e em 2021, né, extremamente recente aí, também a 888, a portaria do Ministério da Saúde, 888 de maio de 2021, revogou também a de 2017, e ela é a nossa portaria nacional atual, que traz aí os procedimentos mínimos para obtenção e os padrões de qualidade mínima físico-química e microbiológica para o padrão de potabilidade da água. Beleza? Então, qual é a nossa legislação atual que trata o padrão de potabilidade da água? Portaria 888 de 2021. Então, qualquer um de vocês que for trabalhar com algum parâmetro que trabalha com qualidade de água, é a portaria 888 de 2021 que a gente precisa seguir, né? Então, ela atualiza a portaria anterior e traz os parâmetros de controle e vigilância da água para o consumo humano. Vai trazer os valores máximos permitidos dos parâmetros físicos, químicos e microbiológicos, como a turbidez, o pH, o cloro residual, a ausência de Escherichia coli e assim por diante, né? Monitoramento de cianotoxinas, que são toxinas aí produzidas por alguns micro-organismos, agrotóxicos, monitoramento aí dos agrotóxicos, o plano de amostragem e as responsabilidades. Então, tudo isso é trazido, tudo isso é apontado para que a gente possa ter um padrão mínimo de qualidade da nossa água potável. Quais são os valores máximos permitidos de contaminantes físicos, por exemplo, partículas, sujeiras, que dão ali a turbidez, químicos, por exemplo, agrotóxicos, algumas substâncias tóxicas, alguns metais potencialmente tóxicos, alguns íons, né? E o microbiológico, que em especial a ausência da enterobactéria, né? O nosso bioindicador, né? A Escherichia coli, ausência em 100 mililitros. Até aqui, dúvidas? Eu cheguei a perguntar se alguém já trabalha com algum parâmetro de água, ninguém me respondeu, é porque realmente não trabalham. Então, dentro do parâmetro microbiológico, a água, ela precisa ser analisada em relação à quantidade de micro-organismos que está. Quem é o micro-organismo bioindicador? Os coliformes. Então, é feito aqui, ó, na saída do tratamento, depois que venceu o tratamento, coliformes termotolerantes, antigamente chamados de coliformes totais, ausência em 100 mililitros. E a Escherichia coli, também ausência em 100 mililitros. Ok? Então, no padrão da água de potabilidade, a ausência da Escherichia coli em 100 mililitros. Então, ou seja, fez todo o tratamento da água, você precisa pegar uma amostra de 100 mililitros dessa água após o processo de tratamento e fazer a análise de coliformes.
tem que dar ausente coliformes em 100 mililitros e tem que dar ausente Escherichia coli também em 100 mililitros. Elisângela, se você trabalha aí com laboratório de micro, né, pode falar aí para a gente um pouquinho também dessa experiência aí da análise microbiológica. Faz análise de água? Ou é algum outro tipo de material? Não é ambiental? Você me ouve? Minha conexão tá ruim. Estou te ouvindo? Me ouve? Tá ouvindo? Estou ouvindo? Minha conexão tá ruim. Eu trabalho no laboratório de microbiologia e eu faço análise de produto final. Eu faço análise da água para fazer os meus meios de cultura, para que eles Aí, estejam ó, bacana. isentos, né, de contaminantes para não interferir na minha análise do produto final. Bacana, legal, isso aí. Show de bola. Né? Dentro do parâmetro físico-químico, olha só, tem que verificar a quantidade de alumínio, a L+3. Né? Então, ó, o Antônio também faz, ó, que leva água para ser analisada para fazer vacinas, então já é para uso industrial, biotecnológico, né? Já não é só a água potável, tem um outro parâmetro também, que é a água purificada ali, ou destilada, ou osmolarizada, mesmo preceito aí que a Elisângela também, para fazer as análises microbiológicas. Também já utilizam uma água, né, um grau acima da potabilidade. Tem a potável como matéria-prima, e a partir dela obtém, exatamente, a água WFI, que é a água purificada para injetável. Você tem só ela através, por exemplo, de uma destilação, que é a água só purificada, né, ou de ionização. Mas show de bola, isso daí. Nós vamos chegar aí nessas águas aí, ó. Olha só que legal. Então, parâmetro, né, físico-químico, alguns íons, alumínio, máximo 0,2 miligrama por litro. Pode vir em algumas tabelas isso em ppm. ppm é a concentração miligrama por litro, ou miligrama por quilograma. Então, qual é o máximo que tem que ter de alumínio? 0,2. Amônia, 1,5. Outro inorgânico aqui, ó, ferro, 0,3. Contaminantes orgânicos, que também são monitorados. 1,2 de clorobenzeno, né? 1,4 de clorobenzeno, né? Etilbenzeno. Então, aí já são parâmetros orgânicos. Então, dentro dos contaminantes físico-químicos, químicos, são analisados tanto substâncias orgânicas e inorgânicas, e comparado com o seu valor máximo permitido. Se está abaixo desse valor, ok. Se está acima desse valor, está impróprio para o uso, para o consumo humano, dentro do padrão de potabilidade. Dentro dos parâmetros físicos, né? Físico-químicos são estruturas químicas lá dentro. Físicos são aqueles igual a gente. Ó, o físico é alto ou baixo, né? Magro ou gordo, né? No caso da água, os aspectos físicos: cor, turbidez, né? São exemplos aí de parâmetros, ó. Cor aparente, parâmetro físico. Gosto e odor, parâmetro físico. Turbidez, parâmetro físico. Então, quais são os parâmetros para a gente avaliar a qualidade química e microbiológica da nossa água? Microbiológica,
Ausência de coliformes termotolerantes, ausência de Escherichia coli, em 100 mililitros. Parâmetros de íons, seja cátions, seja ânions, e moléculas orgânicas, por exemplo, aqui de alguns agrotóxicos, né? São monitorados de acordo com o seu valor máximo permitido, né? Comparando com o valor máximo permitido. E os parâmetros físicos avaliado com um padrão de referência. Você tem uma escala de turbidez, uma escala de cor, para você poder dizer se está ou não em conformidade. Quem aí me ajuda? Show de bola? Quem quer compartilhar mais alguma experiência? Pessoal, dentro de um laboratório, dentro de uma indústria, e até dentro da casa da gente, a nossa principal matéria-prima de sobrevivência é a água. Numa indústria, por exemplo, de medicamento, semelhante a que o Antônio pontuou aí, ó, ou a água ela entra na composição do produto, ou ela vai ser utilizada, se ela não entra diretamente na produção do produto, ela vai ser usada para limpar o equipamento, a área onde que vai ser produzido. Então, a água ela é extremamente importante. Ou ela entra direto, ou ela entra indireto na qualidade do nosso produto. E outra questão importante, a água potável, que é parâmetro, o primeiro pilar de saneamento básico, ela é diretamente proporcional. Se eu tenho saneamento básico, eu tenho saúde coletiva. Se me falta saneamento básico, se me falta água tratada, água potável, aquela comunidade vai ter grandes probabilidades de ter doenças relacionadas com a falta de higiene da água. Mais verminose, mais virose, mais pneumonias, né? Hepatites, todos aqueles impactos, mais dengue, né? Que pode ali correlacionar com a qualidade que você tem utilizado aquela água, né? Sem qualidade. Né? Então, no uso laboratorial ou industrial, o primeiro parâmetro é se eu uso um poço artesiano ou se eu uso a água potável que chega do sistema de tratamento de água, SAI, Copasa, ou cada um dos estados aí tem o seu, né? Primeiro passo, pega uma amostra de água potável e ele faz o teste para comprovar que ela está com padrão de potabilidade. E depois essa água vai ser passada, a água potável, num outro sistema para eu obter a água de uso industrial ou laboratorial. Mas ela é a principal matéria-prima. Para nós no Brasil, qual é a legislação, principalmente aí para as áreas cosméticas, biotecnológicas, alimentos, segue aí o parâmetro da Farmacopeia Brasileira, 7ª edição. Nós vamos ver alguns daqui a pouquinho. Só um momento que eu vou voltar. Estou passando aqui, mas eu vou voltar. Já que a água potável ela é o principal parâmetro para a gente, quem aí já teve a oportunidade de visitar uma estação de tratamento de água? Em fase aí de ensino médio, em fase aí, às vezes até profissional. Quem aí já teve essa possibilidade? A água, ela é tratada para retirar impurezas físicas, químicas e microbiológicas que podem ser prejudiciais e nocivas à saúde. Essa é a finalidade da gente poder tratar a água, né? E esse tratamento, ele traz algum parâmetro de qualidade sanitário. Remove bactérias, protozoários, substâncias tóxicas.
e compostos inorgânicos e orgânicos. Melhora até a estética. Para ver. Dia que chove, a água daquele rio está barrenta. É captada aquela água barrenta. Passa pelo tratamento de água, ela sai limpa. Então, tem aquele aspecto estético. Ninguém queria colocar uma água barrenta no copo e beber, né? Mas a água limpa, naquele parâmetro que a gente aprende de ciências, a água não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. Todo mundo quer água, assim, né? E o sistema de água, no parâmetro estético, ajuda nisso. Retira aquela quantidade de partículas que está dando aquela turbidez para deixar ela translúcida. Retira substâncias orgânicas que está dando, por exemplo, um cheiro desagradável, né? E assim por diante. Então, auxilia também dentro do processo estético. Ok? E o econômico. Se eu tiro íons da água, eu estou impedindo que eles façam, por exemplo, depósitos e interrompem tubulações. Quem aí mora, por exemplo, em regiões onde que tem muito cálcio e magnésio na água, frequentemente eles depositam, por exemplo, na tubulação do chuveiro, na tubulação da pia, e entopem ali, né? É o que a gente chama a água dura. O que é a água dura? É a água rica em sais minerais, principalmente cálcio e magnésio, que formam ali depósitos. Então, no aspecto econômico, eu retirando esses íons no tratamento de água, eu estou deixando a tubulação livre para distribuição da água. Então, ela também tem a ver aí com aspecto ou finalidade econômica. Olha que legal. E como que a gente obtém a nossa água potável, né? A primeira base, a água de saneamento básico, né? A matéria-prima para que as indústrias possam preparar a água do uso industrial. Primeiro passo é o que a gente chama a aeração. Não é uma etapa obrigatória, beleza? Mas muitos de vocês, de repente, já passaram perto de uma indústria, perto de um sistema de tratamento de água, e tem ali meio que um chafariz, jogando a água para cima. A gente acha que é para poder enfeitar, né? Mas não, se é parte do tratamento de água, é para aerar a água. Ela não é uma etapa obrigatória, muitas empresas não têm, mas eu estou jogando oxigênio para dentro da água, fazendo isso, aerando ela. Leva à oxidação de alguns agentes indesejáveis, por exemplo, oxidação do ferro, do manganês. Eu vou fazer troca de gases indesejáveis. O H. E aí, dando o oxigênio para dentro da água e retirando outros gases. Aí, né, a aeração, como o próprio nome diz, é colocar contato da água com oxigênio, né, para remover substâncias, odores e sabores. É uma etapa que muitos sistemas de água tradicionais não têm. Beleza? Não é obrigatório. Mas aí, ó, peguei lá o meu manancial. O que é o meu manancial? Onde eu vou pegar a minha água. Tem um sistema de bombeamento. Jogou para dentro da estação de tratamento. Primeiro passo que eu vou fazer aqui agora. Pré-cloração. Está rico em matéria orgânica ali. Então, eu preciso agora queimar essa matéria orgânica, né? Qual é o processo que eu uso para queimar essa matéria orgânica? Cloro. Cloro, né? Principalmente aqui na forma do hipocloroso, ácido hipocloroso,
ele tem, né, que é o hipoclorito em água, ele vira o ácido hipocloroso, por isso que a gente não pode usar água sanitária sem diluir, né? Porque diluindo ela que ela vai virar o ácido oxidação, matéria orgânica. Então aqui eu já começo, né, logo na entrada com o processo de queima da matéria orgânica. Processo de pré-cloração, com ácido hipocloroso, que é o hipoclorito em água. Próximo passo, vem para a etapa o seguinte. Na minha água, quando ela chega na estação de tratamento de água, as partículas estão todas separadas. Então eu preciso agora unir as partículas, para deixar elas maiores, e eu começar o processo, né, de estabilizar. Então, geralmente, as substâncias que dão a sujidade, as partículas que contaminam a água, têm uma carga superficial negativa. Então, eu vou, né, colocar ali, ó, algum componente, né, como sulfato de alumínio, sulfato ferroso, cloreto férrico e os alcalinizantes, calviva, hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, carbonato de sódio, com o propósito de quê? Desestabilizar essa carga negativa, né, para predominar. Ó, se eu tenho aqui carga negativa e aqui carga negativa, eu estou separado. Então, eu vou agora desestabilizar essa carga para aproximar. Que aí eu começo a formar aglomerados. Processo de coagulação, formar os meus aglomerados. Formei a coagulação, eu tenho que unir agora os coágulos maiores, para que eles ganhem peso e comecem a descer. Aí eu vou, ó, é a mesma coisa de pegar aqui, por exemplo, na coagulação, eu tenho aqui o chocolate em pó. E na floculação, como se diz, antes da coagulação, eu tenho o chocolate em pó. Coagulei, eu fiz aquele grânulo que a gente coloca ali no brigadeiro, né? E agora eu vou fazer a união desses grânulos, né, para que ele possa sedimentar, descer, ir para o fundo. Então, coagular, eu começo a juntar, aquilo que eu juntei agora ganhou massa, ganhou peso, e começa a descer e ir para o fundo, deixando a parte de cima pura, né? Vamos deixar assim dizendo. Então, a floculação é um processo físico de acondicionamento de flocos. Aqui eu coloco numa baixa velocidade para dar tempo dela unir mais ainda e começar a descer, aglutinar e começar a descer. E uma vez que aglutinou, vai descer agora, ó. A água escoa extremamente lenta e eu já fico com a parte de cima limpa, já com um padrão bem próximo da potabilidade, e lá embaixo está todo o sedimento da sujidade já. Próxima etapa vem a filtração, onde que eu vou utilizar aqui principalmente leito de areia. E aqui eu já consigo, nessa fase daqui, já remover uma carga microbiana, não toda, mas grande parte dela, remoção de materiais que não conseguiram sedimentar, né, ou colóides que estão ali unidos, né, e aqui eu já tenho aquela alteração que eu vou dizer que já está com padrão de potabilidade quase pronto. O que que falta para ela virar definitivamente a água potável? A desinfecção, né? E mais uma outra parte depois. O que que é o processo de desinfecção? Adicionar agora o cloro residual livre, ok? Ela precisa sair
ela precisa sair com cerca de 0,2% de cloro residual livre, para garantir que você vai manter a higiene dela, nessa desinfecção dela, para os centros de distribuição. Ok? Então, principalmente o cloro líquido, que é adicionado ou hipoclorito de sódio ou de cálcio, e no final tem que ter aquilo que a gente chama do cloro residual livre, cerca aí de 2% do cloro residual livre, né? Então, a desinfecção ou cloração, 3 parâmetros são importantes, né? O pH, a temperatura e a concentração, ok? Todos esses parâmetros são monitorados ali para saber qual é a quantidade, qual é o tempo de contato que tem que ficar. Ó, a água deve conter, no mínimo, 0,5 miligrama por litro de cloro residual livre, né? E o valor máximo, 2 miligramas por litro, ou 2 ppm que a gente tem. Então, extremamente essencial fazer esse monitoramento do cloro residual livre. E a estação de tratamento de água, deixa eu falar um outro parâmetro, porque aí depois fica mais fácil. Durante a década de 60, década de 50, até princípios dos anos 70, o Brasil era um dos países que tinham maior índice de cárie na população, principalmente de forma precoce. Adolescentes, jovens adultos, né? E aí foi criada a campanha de saúde pública, que foi colocar o flúor na água. Então, a água potável, hoje, nossa no Brasil, ela é água fluoretada. Ou seja, é adicionado ao final do tratamento de água fluoreto, né? Por quê? Porque o flúor tem a capacidade de inibir uma enzima que chama enolase de bactérias que estão frequentemente na boca, fazem parte da microbiota da boca, né? E assim reduz os índices de cárie. E é uma ação que veio lá da década de 60, década de 70, ação de saúde pública. Por quê? Porque precisava o flúor ir para todo mundo. E o que todo mundo utiliza, ou tem, né, deveria ter, né, a grande população tem, mas a gente tem uma pequena minoria que ainda não, a água potável chegando na sua casa. E aí você está recebendo um medicamento, que é o fluoreto, via água potável. Um dos primeiros passos para reduzir os índices de cárie na população brasileira. Uma ação semelhante de saúde pública que já foi feita nesse sentido foi no sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é iodado, né? É adicionado a ele, porque todo mundo usa o sal de cozinha no seu dia a dia. E o iodo é importante para o metabolismo da tireoide. E aí, para diminuir doenças da tireoide que tem a ver com baixos índices de iodo, política de saúde pública foi adicionado ao sal de cozinha, já que ele faz parte do dia a dia de muitos, o iodeto, exatamente para diminuir os índices do bócio, do papo, né, o papo de bócio, dentro desse quesito. No nosso caso aqui no tratamento de água, a fluoretação. O fluoreto, na concentração de 1,5 ppm, que é colocado lá no sistema de tratamento de água, que tem a finalidade aí de reduzir a formação da cárie. Principalmente acrescentado na forma de ácido fluorsilícico, ok? Silicílico, ok? Para poder
liberar depois o fluoreto, e o fluoreto inibe a enolase, que é a enzima das bactérias lá, que vão causar a cárie. Em relação ao processo, ele finaliza com a correção do pH, né? Aí eu faço ali a adição de ácidos ou de bases, né? Geralmente, no final, ele está ali com o pH tendendo um pouco mais ácido, em torno de 5,5, por aí. E aí são adicionadas substâncias mais alcalinas, como cal hidratada, cal virgem, carbonato, hidróxido de sódio, para aumentar ele, para ele ficar na faixa de 6,5 a 8,5 pH aí da nossa água potável, para a gente ter essa parte. Etapas do tratamento da água potável. Dúvidas? Dúvidas? Alguém me sinaliza, por favor. Alguém que já visitou, que compartilhou e que já vivenciou, quem aí quer compartilhar algum desses processos? Obtive a minha água potável, a minha indústria de kits, biotecnológica, de alimentos, cosméticos, farmacêutica, química, propriamente dito, vai utilizar agora como matéria-prima para obter a água de um grau de pureza maior. E aí a primeira é o que a gente chama a água purificada, a PW ou a P. Nela, o que vai fazer? Note que no próprio sistema de tratamento de água, você adiciona sais, íons, sulfato de cálcio, né? Cloreto, né? Alumínio, sulfato. Então, o primeiro passo, eu tenho que retirar esses íons. É o que a gente chama deionizar, retirar os íons. Então, a água purificada retira os íons. Beleza? Eu vou tirar cátions e ânions. Posso usar aqui, por exemplo, uma coluna de troca iônica, retirando os íons. Né? Excelente método para retirar os íons, a deionização, coluna de deionizador. Né? Você tem a coluna aniônica e a coluna catiônica, faz a troca dos íons. Porém, você não consegue retirar dela endotoxinas das bactérias, que lá no processo de desinfecção, as bactérias, principalmente as gram-negativas, quando morrem, deixam a parede celular. E essa parede celular era chamada de pirogênio, e que dá o que a gente chama reação pirogênica. Piro vem de fogo, fogos de artifício. Show pirotécnico, né? Piro, fogo, né? Por quê? Porque pode dar uma leve reação febril até um choque anafilático e a pessoa morrer, se isso tiver, por exemplo, um medicamento injetável. Então, a água purificada, ela não pode ser utilizada em processos injetáveis. Mas, por exemplo, líquidos orais pode ser utilizado. Mas tem endotoxina e tem uma carga microbiana permitida. Né? Então, ela é deionizada, né? Ou seja, olha, condutividade menor do que 1,3 microsiemens, então extremamente baixa. Quanto menor a condutividade, significa que menor é a quantidade de íons. Né? O movimento dos íons ali na água é que faz que aumenta a condutividade. Se eu retirei os íons, eu tenho baixa condutividade. Então, eu posso ter uma carga orgânica, né? Endotoxinas e uma carga microbiana, permitido para a água purificada. Mas eu quero produzir um injetável.
Eu quero produzir um medicamento com maior segurança para a água que eu vou utilizar. Aí a gente já vem para o processo de osmose reversa ou destilação. E aí a gente vai obter a água que o Antônio falou que ele trabalha lá, ó. A água purificada para injetáveis, a WFI ou API. Nela você tem um grau de pureza ainda maior. Em relação à água purificada, você retirou os íons igual a ela, mas aqui você também retira as endotoxinas e retira também a carga microbiana. Então é a água mais pura para os processos biotecnológicos, farmacêuticos, alimentícios e assim por diante. Porque peguei a água potável e da água potável eu vou tirar íons, bactérias e endotoxinas ou pirogênios, deixando ela, né, matéria orgânica extremamente baixa, né? Porque onde eu tenho maior carga de matéria orgânica, maior é a probabilidade de eu ter bactérias andando de carona, que é o COT ou TLC. Então, aqui também, extremamente baixo a carga de matéria orgânica, porque aí eu não tenho espaço para as bactérias ali pegarem carona com a matéria orgânica, já que eu tenho que tirar as bactérias aqui também. Certo, Antônio? Não é essa daí que você usa? Elisângela, você usa a purificada ou a WFI? Ou as duas? Eu uso a purificada. Eu tenho uma coluna, um denizador O Antônio trabalha com a coluna denizadora. E o meu máximo é 5 de condutividade que eu posso ter no meu laboratório. Beleza. Show de bola. O Antônio usa as duas. Que bacana, pessoal. Né? E a água ultra purificada ainda é mais pura do que a WFI, né? Como o próprio nome diz, ultra purificada. Aqui o pessoal utiliza muito, por exemplo, em termos de laboratórios de análises clínicas, laboratórios de pesquisa, né? Onde que você realmente não pode ter nenhum resquício de algo que possa ser interferente na sua análise. Então, aqui o pessoal usa muito, né, aquele sistema Milliquet. O pessoal costuma falar, e a água Milliquet. Pessoal que às vezes trabalha em laboratório de controle de qualidade, alguns laboratórios microbiológicos, alguns laboratórios físico-químicos, de indústrias de alimento, medicamento, cosmético, kits de diagnóstico, né? Tem lá esse purificador, esse ultra purificador. A marca mais famosa é a Milliquet, e aí o pessoal costuma dizer que é a água Milliquet. Tem menor carga ainda, olha, 0,05 de matéria orgânica, né? Ou seja, se eu não tenho matéria orgânica, a chance de ter carga microbiana é extremamente pequena. E endotoxina diminui ainda mais. Ok? Sim. Beleza, Antônio? Porque, querendo ou não, você tem que ter um sistema ali mais robusto, né? E o sistema é um pouco mais caro, realmente, do que os outros. Qual é o método que eu vou utilizar? Se é injetável, ou potável, ou ultra purificado. Vai depender da sua necessidade, né? Pré-analítica, analítica, pós-analítica, ou do produto que você vai estar liberando para o mercado. Né? Então, a qualidade da água, ela é de acordo com a sua necessidade. Você vai comprar um Milliquet se você precisa da água ultra purificada. Se você não precisa, opa, de repente a WFI me atende. Se eu não preciso da WFI, de repente a deionizada, né, purificada, me atende. Né? Tudo baseado na qualidade, na quantidade que eu preciso ter dela, como matéria-prima ou como material indireto para fazer limpeza diária de equipamentos, para que possa ter a sustentabilidade do meu setor, da minha área onde que eu trabalho e como devolver para o meio ambiente. Né? E avalia-se também o custo.
né? De acordo com o que o Antônio falou, que é caro. Então, beleza. O deionizador me atende igual o da Elisângela, vou reduzir o custo. E aí vai avaliando todos esses parâmetros. Lembrando que as endotoxinas ou pirogênio, aqui, ó, é a parede celular da bactéria, principalmente gram-negativa, que tem essa capacidade, né, de dar febre. Muitas pessoas têm uma simples alergia febril, mas algumas pessoas podem ter os graves, dependendo da concentração, né, choque anafilático. Daí o cuidado em retirar as endotoxinas na WFI e na ultra purificada. Até aqui, pessoal, dúvidas? Acrescentou alguma coisa aí para vocês? Viram a importância que a gente tem para a água? E guardem sempre isso. Saneamento básico é diretamente proporcional à saúde pública. A água é o primeiro passo, primeiro pilar que a gente tem em termos de saneamento básico. Se eu tenho saneamento básico e se eu tenho água tratada, água potável, eu diminuo a incidência de doenças na população. Dúvidas até aqui? Beleza. E aí muitos de vocês poderão pleitear serviços, concursos em estações de tratamento de água, tanto para o processo, né, operacional de obter a água, quanto para o processo analítico, tanto físico-químico quanto microbiológico, né? E, além disso, em várias indústrias, seja cosmética, medicamento, alimentos, né, biotecnológica, vocês podem pleitear para o tratamento e para o laboratório de análise de água e derivados. Já busquem estágio. Quem aí não está trabalhando na área ainda, como Elisângela, como Antônio, já busque estágio nessa área. É excelente. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Mais alguma experiência? Então, bacana, pessoal. Ficamos por aqui, então. Gratidão aí por compartilhar todas as experiências, Elisângela, Antônio e demais, né? E a gente se encontra na aula 2. Grande abraço, fiquem com Deus. Boa semana, uma semana produtiva a todos. Valeu, obrigadão, professor. Um abraço para todos aí. Obrigado, um abraço a todos.